Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, Ibovespa fechando com uma queda aí próxima de 0,6, né? Entre 0,6 e 0,7%. Semana foi uma semana positiva, mas no final das contas não conseguimos superar, né, a faixa dos 113 mil pontos, que é o topo ali marcado entre novembro e dezembro do ano passado, que foi o ponto que quando o mercado bateu lá, devolveu e entrou em tendência de baixa no curtíssimo prazo, né? Sem falar que, né, anulou qualquer tipo de viés de alta de curto prazo. Tá? Então, esse é um ponto muito importante e que vai ser definitivo, né, para esses próximos pregões. A gente vai fechar um mês já, né, semana que vem praticamente. Então, vai ser um ponto definitivo. E o que bateu no mercado, né? Afinal de contas, se você olhar lá fora, Estados Unidos recuperando bem, subindo 1,5%. Se você olha as commodities, né? Petrobras subindo 2,6% junto com petróleo, Vale subindo 0,60%, Gerdau, Usiminas subindo aí 2% também no ritmo de alta do minério de ferro, que segue aí muito próximo dos 130, 135 dólares a tonelada. O que pesou? Setor doméstico. E quando pesa o setor doméstico, geralmente o que é? Alta da curva de juros. E hoje a gente teve, né, uma boa alta, assim, foi a disparada da curva de juros, mas a gente teve uma boa alta. Esse estresse gerado com o mercado preocupado com o rumo da política monetária. Ontem não, na noite de quarta, né? Na noite de quarta, o Lula, né, fez uma entrevista, foi no Globo News, acredito, né? Acho que foi questionando, né? Falando que a independência do Banco Central é uma bobagem. E acho que a coisa mais, assim, para mim, é o que me deixou mais preocupado, né? Não tô, nossa, acabou o mundo, né? Não estou dizendo isso, mas é uma preocupação porque é algo muito importante para o rumo da economia brasileira, que ele falou que é o seguinte, que as metas de inflação, elas atrapalham, né, nos planos de crescimento. E a gente sabe que um dos planos econômicos é essa nova matriz econômica aí de indução de crescimento via o Estado, via BNDES e políticas públicas de crédito, né? Então, isso, né, se você joga dinheiro na economia sem o mínimo controle, isso vai gerar inflação, obviamente, né? E aí, isso preocupa e a meta de inflação é justamente, né, o Banco Central, ele zela por isso. E aí, segundo uma matéria do Estado de São Paulo, o governo deseja colocar um novo nome para mudar a cara do Copom, né? Obviamente, um nome só, e esse nome provavelmente vai ser na substituição do Bruno Serra, que ele é um diretor de política monetária, ele vai deixar o cargo dele no final de fevereiro, né? Dia 28 de fevereiro. Obviamente, um nome não muda, né, o viés, né, não vai mudar totalmente, né, o rumo de como vem sendo conduzida a política econômica monetária, né, no Brasil, em vista da independência do Banco Central. Mas o que preocupa? Né? Primeiro, que outros nomes serão substituídos. Segundo, porque, né, no mundo inteiro, quando você tem um Banco Central independente, o ponto de ser independente é porque ele tem que ser independente das decisões políticas. E geralmente, decisões políticas visam o quê? Política. Né? No Brasil em especial. Né? Então, decisões políticas geralmente são de cunho populista. E eu não estou dizendo que é só PT, são todos os partidos. Se você pegar a história dos presidentes, tirando, né, os interinos, né, você pode observar, né, o lado do populismo. Não tem, isso é padrão Brasil. Tá? Isso gera essa preocupação, porque se você começa a colocar gente para interferir politicamente em um quadro que tem que ser e sempre foi, né? Sempre foi não, tirando o Tombini, né, e as bizarrices que a gente já teve nesses últimos tempos, um quadro que foi sempre extremamente técnico. Se a gente começa a colocar coisas políticas nesse sentido, a sinalização não é positiva.
né? E assim, apesar de ontem o Padilha ter colocado panos quentes, não, que a gente não quer brigar com o Banco Central, não quer brigar com nada, você vê como as coisas vão direcionando, né? Vão direcionando para esse caminho, né? E isso que é preocupante, isso é bem preocupante, tá? Como eu disse, né, no início, não foi pior por conta dos Estados Unidos, o apetite pelas commodities. Senão, provavelmente a gente teria encerrado aí muito próximo da mínima. Afinal de contas, se você pega setores domésticos, né, o varejo, por exemplo, caindo aí 2, 3, 4%. E hoje um dos grandes destaques do dia, que chamou bastante atenção, a queda do setor elétrico. Então, saindo das prévias de resultado, né, com a chuva, inclusive você provavelmente está escutando a chuva aqui em São Paulo, na região sudeste, né, tem aqui é um polo muito importante de captação e de energia, né? A energia, né, o GSF é o sistema de energia, né, o sistema elétrico, vamos assim dizer, ele é integrado e você vai passando energia, você vai passando, né, o fluxo, né, de energia. Talvez estou me enrolando aqui para explicar, mas não é essa explicação correta, eu só estou tentando simplificar para não ficar falando de GSF, GSF, essas coisas. Mas esse fluxo ele é compartilhado, né? E o Sudeste é um grande captador, né? Ele tem as reservas, tudo aquilo. Aqui é um grande captador. E está chovendo bastante por aqui, provavelmente a gente não vai ter problema com relação a isso. E quando tem sobra de energia, o que acontece? Você tem o que o mercado faz o seguinte, pô, tá sobrando oferta. É uma coisa assim, óbvio, tá sobrando oferta, no caso, sobrando oferta de energia. Você vai pagar mais caro? Não, o preço vai ficar mais barato. Então isso afeta distribuidora, geradora, transmissão nem tanto, porque transmissão é cabo de rua, né? Vai transferir a energia de qualquer forma, né? E isso gera uma expectativa, né, ao longo do tempo, né, de uma queda da receita, e também temos uma questão que é estrutural, e isso vai ser bem importante, que o setor elétrico, né, os contratos, as concessões são ajustadas à inflação. E como a gente vem observando nesses últimos meses, a inflação perdeu força. E isso junta com essa possibilidade de menor receita, e aí acabou impactando aí nas empresas. Vale lembrar que muitas empresas já caíram bastante por conta disso, estão longe das máximas por conta disso, mas querendo ou não, é um peso, né, no setor. Vem sendo discutido isso já há um bom tempo, na verdade, desde, né, outubro, pelo menos desde outubro eu já venho observando isso, e aí hoje, por conta das prévias de resultado, ficou mais evidente, por assim dizer. Mas isso já vem sendo colocado na conta por um tempo. Beleza? Então, esse é o resumo aí do nosso querido mercado. Vamos falar um pouquinho aí do gráfico? Vamos lá? Seguinte. Bom, o que nós temos aqui? Ibovespa. Né, como eu falei, uma queda aí de 0,6, 0,7. Só não foi pior por conta de Petrobras, de Vale. Né? Mas, na semana, encerramos aí a semana com uma alta de 1,3%. Uma boa 2 semanas consecutivas de alta, né, manutenção dos 109 mil pontos, esse viés de alta de curtíssimo prazo confirmado, tal. E se conseguir romper esse 113, 114, a gente entra em tendência de alta oficializa a tendência de alta de curtíssimo prazo, caminho aberto para tentar voltar para a faixa dos 118 mil pontos, né? Mas estamos falando de um ponto de resistência bem importante. E se eventualmente nós perdermos essa faixa dos 111.300, o que vai acontecer? No final das contas, nós vamos confirmar mais uma vez topo por aqui e espaço para retornar para onde? Essa faixa dos 110, 108, onde foi feita, né, a compra, né, onde abriu espaço para uma oportunidade de compra, levando em conta esse viés de alta de curtíssimo prazo. E o grande desafio é romper o 113. Como a gente já vem falando por aqui, é muito importante isso aqui, né, a curva de juros ajudar. Porque se só depender das commodities, minério de ferro já está nos 130, 135 dólares a tonelada. O petróleo tem potencial? Tem, mas saiu dos 75, está no 87. Também já deu uma boa demandada. Então, isso aqui é importante. E esse estresse da curva de juros acaba pressionando, né, as empresas do setor, varejo, construção. E se você dá uma observada, né, você vê, por exemplo, né, lojas Renner caindo 1%,
A própria Localiza aí caindo quase 3%. Você vê a Via Varejo mesmo, né? Subiu bem nesses últimos dias, caindo 2%. Enfim, né, isso acaba afetando o setor. Deixa eu dar uma olhada aqui nas empresas do setor de construção, que deve também estar nesse compasso. Deixa eu ver aqui, uma empresa de construção. Não tá tanto assim não. Não tá tanto assim não. Ah, aqui. JHSF, destaque de queda aí. E aí, como eu falei para vocês, o setor elétrico, né? Light é uma das empresas que tem menos, que mais descontratadas, então é ruim. Para quem faz geração de energia, não deve ser esse vai ser um ano bem complicado, né? Bem complicado. Fazer geração de energia e não estar contratado vai ser um problema, né? CEMIG, enfim, Eletrobras em especial, né? Também. Então, sofrendo aí com essa questão que eu falei para vocês do setor elétrico. Beleza? Mas, né, como eu falei, a gente teve aí um saldo positivo do mercado, né? Se fechasse o mês hoje, o saldo foi positivo. O rompimento dos 118 mil pontos, fundos ascendentes, isso é muito bom para o curtíssimo prazo, dá uma maior segurança para essa oportunidade de compra. A questão aqui, de fato, vamos ficar de olho nessa curva de juros. Esses desafios à política monetária, de fato, não são interessantes para o mercado. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Um grande abraço, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana para você e até mais.